Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do DEAN Talks Podcast. E esse é um ambiente aqui para a gente falar de gestão, de liderança, empreendedorismo, de finanças e também de educação financeira. Mas hoje, de maneira especial, eu fiz questão de trazer uma pessoa aqui que vocês vão já conhecer a história dela de vida, a história dela como empreendedora, né? Contando um pouco da trajetória. Natália Castro, seja bem-vindas ao DEAN Talks Podcast. Uhul, Dean, eu tô super animada, tô super feliz. Eu fiquei assim, ainda mais vinda de você. Eu falei, mas na hora, vamos embora, vamos contar essa história. Que legal, super Natália. feliz. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter dedicado o seu tempo aqui ao DEAN Talks para a gente falar um pouco da tua história como gestora, como empresária, como pessoa também, né? Contando um pouco aí da tua trajetória. A gente tem uma história de vida muito legal e vamos falar sobre isso no detalhe aqui para vocês. Coisas que eu nunca falei, tu sabe disso. A gente vai falar tudo. Que eu tinha muita vergonha, mas hoje eu fiz questão de convidar a Natália aqui para a gente fazer esse bate-papo bem legal, bem descontraído, tá? Natália, você é gestora da Clínica Natália Castro, é fisioterapeuta, empresária, coach de emagrecimento. Conta um pouco aí da tua história pra gente. Dean, eu tava pensando assim, que eu acho que não tem como começar a contar a história sem linkar com esporte. Eu acho que você nem sabe, mas eu fiz durante 5 anos jiu-jitsu e eu sou tetracampeã amazonense. Que legal. E aí, essa responsabilidade, esse senso assim de você ter disciplina, de compromisso, então vem desde bem novinha. Eu fazia jiu-jitsu de 4 da tarde a 8 da noite, ia a pé. Assim, o esporte, ele realmente é a base. Para mim, fez toda a diferença na minha vida. E sempre que as pessoas falam, nossa, você é tão determinada, você vai lá e faz. E eu tenho certeza que o esporte, ele me trouxe isso. Então, durante 4, 5 anos, eu fui, treinei profissional mesmo. Legal. Ganhei vários prêmios aqui em Manaus. E aí, tive que parar para estudar, para fazer faculdade. Fui fazer fisioterapia, trabalhei durante toda a minha faculdade para pagar a faculdade, que não tinha como meus pais pagarem. Então, paguei os 4 anos de faculdade, terminei, fui fazer especialização em Ribeirão Preto. Fiquei lá mais 6 meses, morando sozinha, numa república, sem dinheiro nenhum, assim, fui. E quando eu decidi fazer minha especialização, foi a minha primeira ali ruptura, porque eu tinha um trabalho bem seguro. Eu tinha um emprego ali que eu era tranquila, ficava trabalhando de 8 da manhã às 5 da tarde. Aí eu falei, não quero mais isso. Agora eu formei, eu vou trabalhar na minha área. E eu tinha várias amigas de faculdade que falavam, não, eu não vou sair do meu trabalho, eu vou ficar aqui, eu estou bem, eu estou segura. Eu falei, de forma alguma. Passei 4 anos estudando para eu ficar onde eu estava. E aí fui, fiz a minha especialização, voltei com 6 meses depois e comecei a trabalhar com cirurgião plástico. Então, eu sou fisioterapeuta, trabalhei durante 9 anos com cirurgião. Pude aprender muito também com ele, porque ele também começou do zero. Então, assim, é uma trajetória incrível. Eu já vi logo desde o começo como é possível você começar do zero e construir algo assim incrível. Legal. E aí, eu fiquei 9 anos com ele. Conheci uma minha amiga, que hoje é minha sócia, como os caminhos se linkam. E ela trabalhava com emagrecimento. E ela falou, Natália, você tem que trabalhar com isso. Tem tudo a ver com você. A Joelma. A Joelma, que legal, Joelma. Um abraço pra você. A minha sócia, ela pegou e falou, tá aqui o número, vai, que isso aqui tem tudo a ver contigo. Não tem como dar errado. E aí, quando ela falou isso, era numa época que a gente estava realmente precisando. O meu esposo, ele tinha uma empresa, a empresa dele tinha quebrado, a gente estava com muitas dificuldades. E aí, eu lembro, assim, que a minha história profissional, ela começa com 2 ligações. Que é eu ligando para minha mãe, falando assim, mãe, me empresta aí 6 mil reais que a gente está assim, com problemas de aluguel, a gente não consegue pagar, não está legal. Aí minha mãe falou assim, minha filha, eu vou transferir 10 mil para você, fica aí tranquila. E o meu esposo liga para minha sogra, mãe, eu e a Natália, a gente pode morar aí com você e as crianças? A gente está com problemas aqui com aluguel. E aí a minha sogra fala assim, está precisando de ajuda com a mudança? Eu vou aí, eu faço. E aí sempre os pais, né? Assim, uma base muito forte. Já tinha os filhos, Natália? Já tínhamos os filhos. Então nós fomos morar com a minha sogra e bem nesse momento a Joelma aparece e fala, tá aqui, isso aqui vai te ajudar. É uma renda extra. Faz que vai dar certo. Fui, fiz o curso, voltei, fiquei 1 ano ainda trabalhando. Pedi licença do meu chefe, ele autorizou eu atender na clínica dele, viramos sócios. E aí, 1 ano, assim, só atendi algumas pacientes, 2 ou 3, mas já começou a engajar, já foi melhor. Legal.
E aí, desde aí, quando eu senti a oportunidade, que eu falei, nossa, agora vai dar certo. Quando eu trabalhava de 8 às 5 ali com ele, e numa venda assim simples que eu fiz ali de um programa em 2 horas, uma venda faturei o valor do mês inteiro. Nossa, aí, o salário todo. Esse aí eu falei, meu Deus, se eu colocando metade da minha energia, eu já consigo fazer isso, imagina se eu colocar 100% da minha energia nisso. E aí foi uma virada assim que eu falei, agora eu tô pronta para caminhar sozinha. E aí começou a clínica, alugamos, construímos, aí foi o que é hoje. Assim. E Natália, não tinha aquele medo de, por exemplo, poxa, eu vou sair do regime aqui, da segurança, do trabalho, de ter aquele salário, né? Porque a gente, o brasileiro, vem de casa, às vezes vem de berço mesmo, né? Da educação mesmo, de casa. Você tem que trabalhar, você tem que ter um salário, você tem que fazer um concurso público. Sim. Você, enfim, você tem que ter aquela segurança, né? Mas, Dean, eu fiz um cálculo básico. Eu olhei assim, se eu conseguir fazer isso durante 10 dias, pronto, já deu. Então, assim, eu me programei muito. Eu fiquei 1 ano ali estudando o meu negócio, vendo o que eu tinha que vender, o que eu tinha que me capacitar, quais habilidades eu teria que ter para o negócio dar certo, engrenar. E aí eu tive muito medo, ainda mais porque foram 9 anos. É muito tempo, foram 9 anos. E da noite para o dia eu decidi, não, quero ter minha clínica. Então, eu fiquei ali me preparando. Tive muito medo, mas aí eu falei, não, vamos, que não tem como isso aqui dar errado. Tá muito certo, tá estruturado. O emagrecimento, ele é incrível, ele te deixa, assim, transformada, tanto para mim quanto para o paciente. Então, eu me apaixonei. Eu falei, não, eu quero fazer isso e Natália, eu vou mergulhar. Isso foi em que ano, Natália? Tem 3 anos, deu Olha muito só, recente, tem 3 mesmo, anos. né? Tá super, um bebezinho. A empresa tá assim, bem novinha ainda. Que bacana. E, Natália, conta um pouco aí da tua trajetória como mãe, como esposa, né? Como uma pessoa de negócios mesmo. Como é que tu chegou? Poxa, eu tenho 2 filhos pequenos, Sim. né? Vou empreender, meu marido tá quebrado. Como é que foi isso aí para vocês? Sempre que eu penso sobre isso, eu falo assim, as pessoas falam, qual é o maior desafio de ser gestora, de ter equipe? E aí, para mim, sempre me vem a culpa materna, que eu acho que toda mãe que é empresária, que em algum momento da vida você fala que eu preciso colocar minha energia aqui. A gente sente muito, mas eu também não fiquei alimentando esses demônios. Eu sabia que eu ia precisar ficar ali um pouco ausente. Trouxe meu marido, falei, olha, aqui eu vou precisar colocar minha energia de 8 da manhã até 9 da noite para isso aqui funcionar e vai dar certo. E a gente estipulou um prazo, uma meta. A gente teve 2 anos para fazer o negócio acontecer. E isso foi sempre muito certo. A gente sabia, são 2 anos. Eu tinha alugado o spa durante 3 anos. Então, o primeiro ano foi ali de adaptação. E aí, quando eu coloquei mesmo a energia, eu tinha 2 anos para fazer dar certo. Então, nesse período, eu tive que desequilibrar aí um pouquinho. Não tem jeito. Eu nunca vi alguém crescer no equilíbrio. Não tem. Foi 1 ano que eu fiquei ali sem fazer atividade física. Que eu fiquei trabalhando de 8 da manhã até 9 da noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. Mas o tempo inteiro ali com muita energia plantando. Então, o meu esposo, ele pegou as crianças, deu todo o suporte. A gente combinou ali, a minha família, a gente entrou num acordo. E aí deu tudo certo para hoje eu poder fechar minha agenda, almoçar com eles na escola, pegar eles na escola, almoçar com eles em casa. Então, a parte mais desafiadora, acredite ou não, sempre mãe, sempre vai ser conciliar aí, você ficar um período um pouquinho mais afastado para conquistar algo melhor lá na frente. E eu falo o tempo inteiro isso no emagrecimento. A gente sempre fala sobre escolhas e renúncias. Tenha prazos, tenha metas, saiba onde você quer chegar. E durante esse caminho, você vai ter que escolher as suas batalhas. Então, eu abri mão de algumas coisas e estruturei para que a gente conseguisse ali ter um equilíbrio. E aí, o meu esposo acabou vindo trabalhar comigo, que isso ajudou demais, porque a gente ficava de 8 da manhã até 9 da noite na clínica. Então, quando ele entrou também foi quando tudo aconteceu, porque eu fiquei 1 ano sozinha, 1 ano cuidando de equipe, fazendo gestão, fazendo venda, rede social, pacientes. Meu Deus, e aí Natália. foi 1 ano assim de loucura, assim, meu Deus, você era tudo. Minha nossa, eu fazia compras, fazia tudo. Fazia compras, pagava equipe, reunião, dava conta dos meus grupos sozinha. Na época ainda não tinha nutricionista, não tinha psicóloga, então eu consegui fazer a empresa girar 1 ano sozinha. E aí, quando ele veio trabalhar comigo, aí foi quando a gente voou. Porque daí a gente dividiu, que eu falo que são os sócios perfeitos, não porque ele é meu marido, mas porque são os sócios perfeitos, que um cuida da gestão e o outro cuida de vendas. Então, não tem nada melhor numa empresa do que ter alguém ali focado em vendas e outra pessoa focada em gestão. E aí, quando a gente linkou os dois, voou.
Que legal, Natália, e essa estratégia, por exemplo, porque com uma empresa de 3 anos, né? Poxa, já está ganhando a vida própria, né? A gente fala ali que até 3 anos é o período de se instalar, depois de 3 anos para frente nos negócios é o período que a gente vê que o negócio começa a andar mesmo e depois vira aí um império, um negócio mesmo de longo prazo. Isso aí vocês já tinham bolado, vocês criaram um plano estratégico do negócio, teve uma consultoria, vocês contrataram uma empresa ou foi fazendo mesmo com a vontade de querer fazer acontecer? Foi com muita vontade de fazer acontecer, assim, foi com muita vontade mesmo. A gente tinha ali uma estatística, se você vender isso, a gente vai faturar isso e a gente vai conseguir isso. Tem como? Tem. O que eu preciso para fazer isso acontecer? E aí a gente juntou ali, são 3 anos, 2 anos trabalhando muito, porque eu precisei abrir os meus horários, eu gerei uma demanda incrível de lista de espera de 3 meses. E aí eu sabia que se eu abrisse a minha agenda, todos os horários, eu ia conseguir fazer tantas avaliações, faturar tanto. Então a gente calculou bem direitinho. E realmente tudo foi se encaixando e foi dando certo. O primeiro ano foi mais ali de base, de adaptação, de aprendizado, de muita plantação. Aí o segundo ano já entra da pandemia, que foi assim incrível pra gente, que foi o antes e o depois da pandemia. A minha empresa, ela se resume antes e depois da pandemia, que foi assim quando eu me vi num cenário ali totalmente desafiador, ninguém sabia o que ia acontecer. Imagina. Principalmente na primeira onda, tudo muito novo. E na época eu tinha um consultor que ele falou assim para mim: Natália, olha, não é a hora de vender, esquece isso, a clínica está fechada, agora não é momento de vender emagrecimento. E aí eu falei, mas como? Porque não é emagrecimento, entende, Deana? Eu sabia que era transformação, ainda mais na época do Covid, que as pessoas estavam ali com fator de risco, obesas, sedentárias, e eu sabia, como que não é a hora? Agora que é a hora, agora que está todo mundo precisando. Cara, Natália. Que foi na tua hora. Imagina você, se tivesse com Covid, 40 quilos acima. Cara, Natália, eu vou te dizer... Isso é muita verdade, que esse, assim, é um ponto mais importante, e eu vou te dizer, cara, que eu sou um cara que eu acredito em Deus, eu acredito nas energias, eu acredito nas pessoas, e a gente ter se conhecido naquele momento é coisa divina. Coisa né? divina, foi incrível. A minha esposa, eu tô falando isso aqui porque quem não sabe, a Natália foi a responsável aí pela transformação de vida do Dean, né? Pela minha transformação. A minha esposa, a Joana, agendou com a Natália, eu acho que tinha de fato um tempo, uma lista de espera. E Natália, aquilo foi fevereiro, a gente se conheceu no último dia de fevereiro de 2020. Foi assim, tipo 2 semanas antes de fechar a clínica. Fechou lá pelo dia 13 de março. Exatamente. Eu lembro o último dia de fevereiro de 2020 e a gente foi lá, conversou. E eu sou um cara aqui dos negócios, né? Que, cara, a primeira resposta é não, a gente sempre ali meio resistente, vamos analisar, vamos estudar, vindo ali mesmo do dia a dia, do mercado financeiro e tal. Não, a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que ver como é que funciona isso. E eu era muito assim. Então, a gente foi lá, te conheceu naquele momento, né? Foi num sábado, lembro até hoje. Sim. E você apresentou o plano e tal, tudo mais. Eu falei, cara, não existe nada fácil. Isso aqui é mais uma venda, né? Um monte de gente vendendo um monte de coisa e tal. E aí tinha um preço, eu falei, cara, não, isso aqui, não vou. Eu e aí você discutindo ali com a Joana, não faço. Mas aí eu sei, eu coloco pra cima. Eu falei, não, bora que vai dar certo. Foi. Não tem como dar errado. E nessas, Natália... poder de persuasão muito grande. Falando, você sentou mesmo, aqui, você vai fazer. Tem mesmo, vambora. Natália. E nesse pitch... eu falei, eu vou entrar. Ainda não acreditando muito, mas resolvi pagar o preço. E saí de lá da tua clínica. Já te contei isso, mas eu briguei tanto com a Joana Amor, me desculpa. Me desculpa, eu já pedi várias vezes por isso, porque você tinha razão mais uma vez. Né? E eu briguei tanto com ela, Natália, que a Joana chorava dentro do carro. Eu já ouvi isso várias vezes, mas chorava, várias vezes. Cara. A tua história assim, eu já ouvi, Natália, depois eu briguei tanto, depois meu marido quis me matar, vice-versa. E aí você fala, não, depois, graças a Deus, que os caminhos se cruzaram e que você não desistiu. Exatamente. Que você fez. E nesse momento, Natália, eu passei no supermercado, a gente foi fazer as coisas lá da compra e tal, do plano, e foi o meu dia de despedida.
E foi uma despedida daquelas. Foi até o outro dia de manhã, aproveitando, né? Que eu gostava ali de tomar uma cervejinha, um vinho, um negócio. E foi desse jeito, com os amigos em casa, viramos o dia. No outro dia eu acordei, já de tarde, óbvio. Tinha dormido direito. Fui estudar o plano. Eu falei, cara, eu vou acreditar nesse negócio. Não tem como dar errado. E Não quando eu tinha comecei, como, foi Dean, não 2 tinha quilos, como. depois mais 2, e eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí, dia 16, vem a pandemia, você comunicou todo mundo e falou, e agora, o que que a gente faz? E eu lembro que eu falei assim, quer pausar o programa? Isso. Porque eu dei essa opção, Foi. porque era tudo novo. Exatamente. Ele falou, não, vou continuar. Exato. Vamos que a gente vai. E Natália E fechou aí, tudo, o banco, tudo, vamos, todo mundo de tudo. home office. Eu falei, cara, o que que é isso, home office? Eu Tudo. fiquei em casa, eu falei, o que que eu faço? E aí eu ficava no telefone, atendendo os clientes e correndo em volta da piscina, Sim, assim, em eu casa. lembro que- Eu subia eu e lembro descia a dela. ladeira, tinha uma ladeirinha assim para subir lá em casa, subia e Incrível. descia. Na escada, Incrível. eu ficava falando no telefone, subia e descia. Subia e descia, falando no Incrível. telefone e com Incrível, 115 Dean. quilos, né? Obesidade Sim. 2 e tal. E foi acontecendo, acho que 2 meses, eu acho que a gente Acho que já foi tinha 20 quilos, 20 quilos. foram 10 quilos 20 no quilos primeiro e mês. te 20 mandei. quilos, E 30 quilos. e tudo fechado. Foi incrível. A gente Tudo nem se fechado. encontrava mais. Nem se encontrava. Tudo por Voltou foto. quando, Natália? Aí Porque eu acho que a nós estética ficamos foi a 3 última. meses, aí eu acho que a gente ficou março, abril, maio, junho. Voltamos Isso. lá no finalzinho de junho. Dean. Perfeito. Incrível. Quando a gente se viu de novo, Eu já vi outra pessoa, eu nem reconheci. Eu falei, nossa, gente, que incrível, Dean. Foi muito incrível, mas era um combustível para mim. Assim, ter ali você nesse gás, nessa gana. Eu nunca tinha tido nenhum paciente que tinha eliminado tanto assim. sim. E aí eu te vi, eu falei, meu Deus, o cara corre na casa dele, na piscina. Então, isso é um combustível para mim também. E tu nem imagina quantas pessoas que vieram depois de você, tu sabe. Que legal. Então, assim, é incrível, porque transformou a tua vida, transformou a minha também. Sim. É uma corrente do bem isso. Ainda mais naquele momento da pandemia, que Sim. foi um cenário totalmente desafiador. Dean. Imagina a clínica fechar, você falar, não é vou hora de faturar vender, mais. não tem como. E aí, nesse dia, eu falei, não tem como não, eu gosto disso, eu não vou ficar parada, não tem possibilidade. E aí são sinais de Deus, porque no mesmo dia que o meu consultor falava, não vai vender, isso não vai dar certo agora, calma. Eu tive 2 pacientes que vieram no direct e falaram, Natália, eu quero fazer o programa online. E aí eu falei, então vamos. Aí eu fiz consulta online, entrega kit, leva. Aí desse dia eu falei, não, agora eu vou mergulhar de cabeça. Aí fiz um quarto lá, entrava no quarto 8 horas, igual na clínica, saía 8 da noite e trabalhava e tendo que lidar com a equipe, porque a minha psicóloga ela não estava bem, Sim. tinha perdido parentes, com a minha nutricionista. Então, assim, nesse momento da pandemia, eu vi como eu era forte emocionalmente. Então, eu falei assim, eu me fortaleci muito, porque eu poderia também ter... Nossa, isso aqui agora não é a hora, mas pelo contrário, eu falei, não, eu quero, porque ao mesmo tempo que a gente estava ali no cenário desafiador, vocês estavam se transformando. Então, você e as outras pacientes, e assim, quem pegava Covid ficava bem, falava assim, nossa, graças a Deus que eu já estou 12, 15 quilos mais magra. Então, foi assim, um momento de virada, que eu fiquei 3 meses dentro de um quarto, vendi nesses 3 meses mais do que eu vendi 1 ano com a clínica fechada, todos os meus meses. De dentro de um quarto, legal, e aí muda a mentalidade. Desse dia que eu vi, nossa, eu sozinha aqui, a gente está fazendo essa diferença Na tua toda. casa. Na minha casa, dentro de um quarto, nunca tive tantos resultados incríveis, tantos, eu sei, de outros pacientes. Então, foi um momento que eu pensei assim, se eu agora, nesse cenário, eu estou com tantos resultados incríveis, fazendo tanta diferença, imagina quando eu estiver com a clínica aberta, porque eu sabia, uma hora isso aqui vai passar. Sim. Mas enquanto não passar, a minha energia vai estar aqui, 100%, cuidando da minha equipe, cuidando dos meus pacientes. Então, foi uma virada de mentalidade. Eu falo que se eu passei pela primeira onda e depois a segunda, Sim. quando faltou oxigênio, tudo, nossa, eu falei, agora não tem como, isso aqui não tem como dar errado. E depois da pandemia, foi quando a gente fez um caixa mesmo, porque nesses 3 meses a gente trabalhou muito, vendi muito. Quando voltamos, aí eu pensei, eu sozinha, só eu e Deus, dou conta de 150 pessoas. Eu quero dobrar isso aqui. Eu quero dar conta de 300 pessoas, eu quero dobrar a quantidade de pessoas que eu atendo. O que eu preciso para fazer isso? E aí foi quando a gente foi estratégico, que o meu esposo veio trabalhar comigo e a gente colocou dinheiro na mesa. Dean, eu preciso. Se eu atendo sozinha 150, o que eu preciso para atender mais? Preciso de pessoas. Que bacana. E aí a gente foi contratando pessoas, alugando salas, sem ter. Eu não tinha ainda paciente. E aí eu lembro que a proprietária falou, mas você já tem esses pacientes? Você tem esse volume todo? Eu falei, não tenho, mas eu vou ter, porque eu vou estruturar.
Então, às vezes, eu vejo assim, empresários que estão no crescimento e pisam no freio. Fica com medo, acha que não vai dar conta, calma. Eu falo, não. Então, a gente teve muito esse time. De no crescimento, aí eu fui para cima mesmo, a gente alugou várias salas, aluguei o spa inteiro, contratei nutricionista, contratei psicóloga. Eu falei, o que eu preciso para melhorar mais ainda a minha entrega? Se eu sozinha já faço esse trabalho incrível, imagina se eu tiver uma psicóloga, imagina se eu tiver uma nutricionista, imagina se eu melhorar aqui minha equipe. E aí, quando a gente foi melhorando, eu falei, agora as coisas vão acontecer para mim. E, Natália, você com meta, com planejamento, com gestão, que é exatamente o modelo que a gente fala aqui, que é o objetivo do nosso bate-papo, né? É falar de resultados, de gestão, de planejamento, de processos, né? Você conseguiu ser uma das maiores, uma referência, eu acho que a nível nacional, porque eu lembro que você ganhou um prêmio também, ganhei né? o prêmio nacional. número 1, eu sou a que mais atende paciente no Brasil inteiro. Que legal, Natália. Eu sou a que mais vendo, e as minhas vendas, elas não foram acontecendo. Eu fui estratégica, eu tinha metas, eu sabia que se eu atendesse tantas pessoas, vender número, é cálculo. Quanto maior a quantidade, mais as chances de vender. E os meus pacientes são todos indicação, todos. Por quê? Porque a gente faz um trabalho incrível. Então, é uma entrega muito grande. E eu tinha metas bem estabelecidas. Quando eu voltei da pandemia, eu tinha, assim, minha meta, um sonho de vender 80 programas por mês. E aí eu não conseguia bater. Terminei o ano inteiro, não consegui bater. Eu falei, mas em janeiro vai. Porque em janeiro é o mês que todo mundo quer emagrecer. Janeiro de 20. Janeiro de 2022 agora, 2021. Tá. Janeiro de 2021. E aí eu falei, em janeiro vai. Não tem como, porque em janeiro todo mundo vai emagrecer, eu vou conseguir bater minha meta. Eu já entrei o ano assim no gás. No dia 10 de janeiro, eu já tinha feito 45. No dia 10. Aí eu falei, nossa, agora vai, agora eu vou conseguir. E eu celebro muito as minhas vitórias, sabe? Legal. Eu comemoro muito as minhas conquistas. E aí, quando foi no dia 15 de janeiro, fecha tudo de novo. Crise de oxigênio, fecha tudo. Aí eu falei, nossa, de novo, outro cenário desafiador, mas já tinha passado por isso uma vez. Então, esse segundo eu já sabia o que eu tinha que fazer, já sabia como me estruturar, já acalmei a equipe. E na segunda onda foi um pouco mais difícil, porque eu tive pessoas doentes na família. Meu esposo pegou, meu sogro pegou, minha sogra. E aí eles ficaram bem maus. E nesse momento a gente pôde ajudar eles, que foi incrível. Que eu lembrei da minha sogra dando a casa pra gente, antes mesmo dela morar. Quando nós fomos morar na casa dela, ela estava construindo uma casa que nem ela ainda tinha morado. Então, a gente entrou primeiro do que ela. E nesse momento da pandemia, meu sogro ficou muito mal. E a gente deu, assim, tudo. A gente fez uma UTI na casa dele. E a gente conseguiu ajudar. Então, a gente, assim, nesse momento, aquela história do trabalho devolve é muito verdade. E aí, quando voltamos da pandemia, eu fiquei com isso na minha cabeça. Dos 80, eu não tinha esquecido. E quando foi em abril, eu estava fazendo 13 anos de casada, e meu esposo falou assim, Natália, vamos para um resort, vamos agora, a gente vai ficar junto, vamos fazer uma viagem. Eu falei, tá, vamos. Ele comprou tudo certo, tudo ok. E aí, no dia 10 de abril, era a nossa viagem. Começou o mês no dia 1º, segunda-feira. De 1 ao dia 7, já tinha feito 40. Nossa. Aí eu falei, Serginho, seguinte, esse não vai dar. Cancela essa viagem. Cancela essa viagem, que eu sei onde eu quero chegar. Então, às vezes, a gente quer tudo ao mesmo tempo. Você não quer abrir mão para conquistar alguma outra coisa. Então, assim, eu vivo muito isso na pele. Aí eu falei, cancela essa viagem, que eu tenho minha prioridade, eu quero. Isso para aqui é muito importante para mim. Aí ele falou, ok, vamos embora. E aí consegui, bati meta, ultrapassei metas. Então, o tempo inteiro a gente está ali escolhendo e renunciando, igual é no emagrecimento. Perfeito. Então, acho que o empreendedor ele tem que saber exatamente o que ele quer e quanto tempo ele vai demorar para chegar, e ele tem que estar sempre se adaptando e mudando as estratégias. Não pode se acomodar. Então, quando eu via que eu precisava ir além, eu ia além. Preciso contratar contrato, o que eu preciso, quais habilidades eu preciso ter para conquistar mais, para encantar mais ainda os meus clientes. Então, eu tenho essa facilidade em servir. Isso, para mim, é muito genuíno. Então, se o paciente ele confia ali em mim, eu sei da transformação que você vai viver. E eu não vou querer entregar menos do que isso. Então, acaba que é uma corrente do bem. Volta para mim. Não tem como ser diferente. É verdade. Então, assim, quando eu falo de renúncias, né, de metas, eu sempre tive muito bem estabelecidas. E foram os 2 anos trabalhei demais, e agora eu posso fechar meus horários, eu pego as crianças na escola, eu almoço com eles. Então, se você tem tudo bem estabelecido, vai dar certo e vai valer a pena. A gente não pode fazer sem planejamento, porque você não aguenta. Ninguém aguenta ficar ali sem fazer exercício, trabalhando. Não, a gente não aguenta. Mas quando você tem prazo, metas, tudo bem estabelecido, e vai se encaixando, vai fechando,
nossa, vai que é uma beleza. E, Natália, eu quero fazer um agradecimento, porque nesse momento da pandemia, da segunda onda, foi quando eu peguei o Covid. E a gente pegou lá na família, foram várias pessoas assim junto, a gente tinha se encontrado, tinha relaxado, aí voltou um aniversário. Por um acaso, nesse aniversário, alguém estava com Covid e tal, e pegou a minha tia, pegou meu primo, pegou eu, pegou a Joana, minha esposa, e o meu primo estava acima do peso, ficou 7 dias na UTI, com eles tinham mais 8 pessoas, cada dia morria um. Nossa, Ele ficava olhando e falou, o próximo sou eu, o próximo sou eu. Graças a Deus, por milagre, ele estava com 90% do pulmão comprometido, ele saiu. A minha tia foi para outra UTI, também ficou, acho que mais ou menos isso, 7 dias, algo aproximado. E eu peguei e fiquei em casa. Mas nesse período eu já tinha perdido uns 30 quilos. E eu pensava, eu já corria. Sim, Aí depois, nossa, depois de estar correndo na piscina, eu já estava correndo na Ponta Negra, já estava indo, que ficou pequeno lá. Sim. Eu já estava correndo, e aí um dia eu fui correr, eu comecei a me sentir mais cansado. No outro dia eu fui fazer o teste positivo. Sim. Imagina, Dean. E ali eu agradeci Sim. e pensei, eu falei, cara, o valor que eu paguei Nossa. naquele dia, Natália, do plano que a gente se conheceu, eu pagaria 10, 10 20, vezes, 30, é. 50 vezes mais Sim. pelo resultado que eu consegui alcançar. É muito né? incrível. Porque Dean. uma coisa é preço, outra é valor. valor, e a sim. gente se prende muito no preço. Poxa, eu vou pagar tudo isso, mas, cara, o valor que isso trouxe para mim, imensurável. que trouxe para minha vida, para se transformar em quem eu sou hoje, não tem preço. Não tem preço, né? é Então, meu impagável. agradecimento por isso. Poxa. Não sei nem se eu estaria vivo, Natália. Talvez se eu tivesse naquele momento. Sim, Dean. E o outro ponto, Natália, que aconteceu foi que, cara, assim como você, fissurada por metas, por objetivo, eu também. E no dia que a gente conversou, tu falou, Dean, tua meta era perder, eu acho que era 12, 15 quilos naquela Sim. época. Tu tá aqui no nível vermelho, todos os meus indicadores no vermelho, a gente tem que ficar aqui no verde. Eu falei, caramba, meta eu conheço. Meta eu já sou, pô, a gente trabalha com isso no dia a dia, então eu já sei. É minha realidade. Meta é uma coisa que faz sentido para mim. Os indicadores são esses, a gente precisa vir para cá. Falei, pô, indicador também eu entendo. Agora eu preciso saber. Então me diz o que é, me diz o passo a passo, me diz o método, me diz o plano. E é exatamente isso que você entrega. Né? Exatamente. Ó, se você fizer isso, você vai chegar aqui. E não tem motivador maior, tanto no emagrecimento quanto no empreendedorismo, do que resultado. Dean, tem motivador maior do que resultado? Não tem. E aí, Você Natália... começa a fazer, você voa. E aí teve um momento que eu não sei se tu lembra que eu cheguei contigo e falei, eu vou fazer um Ironman. Incrível. Eu acho que tu incrível. era a única que acreditava, nem eu acreditava. Eu tinha certeza, Dean, e eu Nem eu vibrei. acreditava nisso. Nossa, eu fiz vários vídeos, eu falei, meu Deus, ele era sedentário, hoje ele corre, nada, pedala. Eu lembro incrível, Dean, disso. muda a vida. E aí eu vou botar, Richard, coloca aqui pra gente o Instagram aqui, o vídeo da Natália que ela fez, que foi muito legal. Porque eu fiz você carregar os 41 quilos. Olha só, Dean, você vivia com esse peso. Você trabalhava, você estudava, você fazia tudo carregando 41 quilos. Isso aqui são sacos de arroz. Cada saco de arroz desse são 5 quilos. Ela botou 41 quilos de arroz em cima de mim e me mandou andar lá na nem se clínica mexer. dela. Eu falei, pô, tu tá de brincadeira comigo. E você Isso eu tinha vivia. voltado do Ironman. Dean, e tu viveu quantos anos com esse peso, Dean? Quantos Impressionante, anos, Dean? cara. Você foi obeso. Né? Impressionante, olha aí, ó. Olha só. Esse É era incrível. o Dean, gente, de antigamente, que eu tinha até vergonha de mostrar. Né? E esse foi eu chegando lá, fazendo aí 5 horas e meia, aí, o 70.3, lá em Floripa. Foi, de fato, fenomenal. Natália, obrigado por essa transformação. Não, Dean, obrigada também. Incrível demais. Muito legal. É assim, é um case de sucesso. Eu falo, gente, olha que transformação, porque não é a mesma pessoa. Foi mudança de mentalidade, Dean. Isso. Não foi outra coisa. A tua mentalidade que mudou, com certeza. E é isso que você entrega, né, Natália? Não Não é cardápio, não é dieta, é padrão de comportamento. É você romper barreiras e você ir ali, transpor os limites e chegar num resultado incrível. Gente, segue É aí a transformação Natália de Castro, o vida. Instagram dela. Tem aí, Richard, pra gente botar aí na tela. Que tem bastante dicas. Eu acompanhava sempre lá os vídeos, enfim. Né, foi um momento mesmo muito especial esse que a gente passou junto aí lá na clínica Natália Castro.
Tá aí, só seguir aí, ó. Natália Castro vai ter sempre aí, tu tá postando, tem bastante conteúdo legal, nossa, né, Natália? sim. Assim, quem não gosta de ver, né, pessoas ali conseguindo, se superando, ainda mais quando se trata de saúde, de emagrecimento, que a gente tem essa dificuldade, você começa, para, desiste, não vê resultado. É muito bom, você inspira muitas pessoas. E Natália, falando de números, né, trazendo aqui para os resultados, para os números, ao longo desses 3 anos, Natália, tu já levantou uma estatística de quantos quilos de gordura tu ajudou a eliminar as pessoas a eliminarem lá na tua clínica? Muitos, Dean, muitos. Eu não vou nem contar o primeiro ano, que o primeiro ano ali foi mais de plantação. O segundo ano foi quando a gente estourou, coloca uma média de 80 a 100 por mês. Nossa, cara. De pacientes, a média do Afine se faz aí, Dean. Eu vou fazer conta aqui porque, olha só, 100 pessoas por mês, uma média, mais ou menos? Média, 2 anos? 2 anos, Dean, só 2 anos. Não vai nem contar o primeiro ano. 2.400 pessoas tu já atendeu, em média. Sim, em média. Né? E a perda de 8 a 12, fora o seu, quilos. você foram 41, imagina. Colocando aí uma média por baixo, Dean. 24 mil quilos de gordura eliminado lá na clínica Sim, Natália Castro. Só a nossa clínica. É muita mudança. Que legal. Isso aí são 24 toneladas. De vidas impactadas, de famílias que mudaram, de mulheres que são outras com o marido, com seus filhos. Assim, o que eu mais tenho é pacientes que agradecem, minha mulher é outra, eu sou outra pessoa, mudou a minha família. E assim, quando você emagrece, você quer que seu amigo emagreça, né? Você quer que seu irmão emagreça, você quer que todo mundo ali ao teu redor passe por essa experiência. Porque quando você vive e se encanta, você quer propagar essa corrente. Então, assim, é muito incrível. Eu sou super apaixonada. Eu falo que os números, eles são só consequências do que a gente faz, né? Do que volta para você, da transformação de vida. Eu me dou de domingo a domingo, mas não por acaso, é porque é genuíno. Eu gosto de fazer isso. Eu estou ali perguntando, tá precisando de uma coisa? O que mais que eu posso fazer para te ajudar? O que mais que eu posso fazer para te entregar um melhor resultado? Porque ninguém que vem deseja fracassar. As pessoas querem muito ver isso. Então, quando você tem todo esse suporte, toda a equipe, você engaja, você vai embora. Se fosse você sentar dentro do tratamento, na pandemia, você estaria correndo na tua piscina? Nunca, né? Nunca, não faria. Então, faz toda a diferença você ter ali pessoas te engajando, te motivando, te dando, traçando as metas contigo, as estratégias, colocando os pingos nos is. É totalmente diferente. E, Natália, assim, você que é uma pessoa que atende muito bem, nossa, que vende muito bem, que dá um suporte fora da curva, quais as competências para ser um profissional assim de sucesso, né? Dean, eu vim de uma faculdade, eu sou fisioterapeuta, que não me ensinou nada disso, nada. Eu tive que desenvolver outras habilidades. Então, eu aprendi a tratar de joelho, de pé, depois eu fiz uma especialização em estética, nada de empreendedorismo, mas eu tenho uma habilidade incrível que é lidar com pessoas. Eu gosto de pessoas, isso é meu também. Então, assim, clientes são pessoas, equipes são pessoas. Então, eu coordeno isso muito bem, tanto os meus clientes quanto a minha equipe. Eu faço essa gestão, assim, eu gosto disso e eu fui buscar ajuda. Eu fui procurar, fui fazer cursos, fui aprender novas habilidades, Instagram, oratória, rede social, não tem como você ficar fora disso. Então, é como eu estava falando assim, nossa, olha você apresentando isso aqui. Como a gente é capaz de desenvolver novas habilidades se isso fizer sentido para você. Então, eu sempre me pergunto, o que eu sei já me trouxe até aqui? O que mais eu preciso aprender para chegar onde eu quero? Então, eu fui buscar ajuda, tive a ajuda do meu esposo, que quando ele veio, realmente, me desafogou. Dá um abraço aqui pro Serginho, sim, né? Claro, Serginho, parceiraço, conheci lá contigo também, já tivemos alguns outros momentos. Tem uma hora que você legal. não consegue dar conta de tudo. Então, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo e não vai dar. Você precisa de pessoas ali te ajudando. Você precisa de um bom gestor, precisa de uma boa equipe para estar tudo ali em sintonia, coordenando. E como eu vim desde lá da base, eu fiz tudo na minha empresa, Dean. Eu fazia as massagens no começo, eu agendava os pacientes, eu respondia no Instagram, eu fazia avaliação. Então, eu passei por todas as etapas da minha empresa. Eu fiz tudo, Dean. Fiz tudo. E hoje eu posso falar sobre tudo. Eu posso conversar com a Nutri, eu posso conversar com a psicóloga, eu posso conversar com a minha esteticista, eu posso conversar com a minha secretária, porque eu passei por todas as etapas da minha empresa. Eu fui desde o comecinho. Então, era só eu e Deus na minha empresa. Eu fazia tudo. Aí, depois fui eu e a esteticista, depois eu, a esteticista e a secretária. Então, a gente começou com 3 ali, 1 ano eu fiquei com 3 funcionários. A gente passou em 1 ano de 3 para 17.
Então, imagina, foi E exponencial. hoje você assim. tem uma clínica linda, cara. Tá muito bonito lá o teu espaço, teu projeto. Cara, eu fiquei encantado quando eu cheguei lá, Natália. Tanto é que naquele dia eu falei, cara, eu preciso falar com a Natália, que é para dar os parabéns por esse império aqui que ela... Ficou muito lindo. Então, tudo planejado. A gente sabia, se a gente fizer isso durante 2 anos, a gente consegue construir a clínica. A gente consegue comprar um apartamento. Então, lembra que eu te falei no começo? Que eu falei, eu preciso colocar minha energia aqui, porque eu vou equilibrar depois. Então, a gente conseguiu agora construir uma clínica linda, com tudo que os pacientes precisam, com todo o conforto para eles, porque a gente está na era de experiência do cliente. Então, eu quero muito que os clientes se sintam bem, que eles gostem de onde eles estão, que eles sejam assim. Eu falo que a gente coloca um tapete vermelho para eles passarem. Então, eu pego no colo mesmo, assim, eu falo, não, bora que aqui eu quero que você sinta rei, rainha, eu quero te dar, assim, o melhor. Então, a clínica foi um sonho de poder dar isso para os pacientes, deixar tudo redondinho, desde a secretária até as esteticistas, a nutricionista. Então, foi um sonho realizado, assim, de muito trabalho. Sim. Não teria como ser diferente. Como eu te falei, nunca vi ninguém crescer sem dar o sangue. Não existe esse negócio de sorte, não existe, não é. É você realmente, de domingo a domingo, dar o seu melhor, colocar energia naquilo que não tem como dar errado. E, Natália, e no que consiste assim o teu método? Por que, poxa, tanta gente faz a mesma coisa, né? Tanta gente trabalha, assim como existem vários profissionais aí no mercado, a gente vê, pô, tem profissional A, profissional B, tem aquele que se destaca mais, aquele que se destaca menos, tem o meia boca. E por que o da Natália funciona, dá certo e dá resultado? Muito, né? Qual é o método? Se a gente está falando de números aqui, eu acho que números não mentem. Então, a gente tem, assim, 99% de satisfação. Hoje, a gente atende aí mais de 300 pacientes ativas. Está todo mundo feliz, legal, satisfeita. Natália. É incrível, assim, a gente dá conta são muitos pacientes de domingo a domingo, então... É uma metodologia incrível, não tem como dar errado. Depois que eu entendi que emagrecimento é equipe, a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho. Está tudo muito bem linkado ali. É muito difícil você sozinha pegar um cardápio e seguir se você não estiver fazendo exercício, se você não estiver com uma mente focada. Então, hoje a gente tem nutri, tem psicóloga, tem acompanhamento dentro da clínica, tem acompanhamento online. A gente verbaliza, traça as estratégias e cobra isso de volta. Então, o paciente ele fica ali de domingo a domingo. Oferece tudo isso. Tudo isso e nada, coloca a cobrança no circuito, Dean, que isso funciona, que é uma beleza. Então, assim, a gente tem uma equipe totalmente engajada, ninguém mais do que a nossa equipe quer que o cliente fique feliz e tenha resultado. Então, a gente vai se envolver ao máximo e a gente não vai medir esforços para ele sair dali com o resultado que ele deseja. Então, a gente vai direto onde tem que ir, que é cabeça, é mentalidade, é mudar um padrão de comportamento, é ele entender o que ele vai ganhar. Se em alguns meses que ele vai se reeducar, ele vai aprender, a gente pega na mão e ensina. E tem muito resultado, e não tem maior motivador do que o resultado. Então, a questão de ser uma equipe, de ter essa pegada ali, de muita empatia, que a gente sabe das dificuldades, sim, de como é difícil mudar, como é difícil você romper barreiras de uma vida inteira. Não é fácil e tem outros fatores ali associados, que não é só falta de vontade, falta de foco, falta de vergonha na cara, não é nada disso. Emagrecer é muito além disso. Você precisa de ter uma equipe ali com você. Precisa cada profissional na sua área para te ajudar a chegar no teu resultado. Quando eu fiz esse link da minha equipe presencial e da minha equipe online, aí... Que voamos, aconteceu. Esse foi o momento da virada, Natália? Dean, o momento da virada, eu acho que foi na pandemia, quando eu tive as maiores transformações, que foi a sua, das outras pacientes, que eu vi o quanto a gente podia mudar a vida. Que quando eu falo mudar a vida, eu estou olhando para ti, eu sei que você mudou a tua vida. Quando eu vejo as minhas pacientes falam, Natália, eu usava 48, hoje eu estou usando 36, eu mudei minha vida. Eu me separei do marido, eu fui aprender a dirigir, eu mudei. Então, quando eu vi com o que eu trabalhava de fato, aí eu falei, opa, isso aqui é muito sério. Eu preciso fazer isso melhor e melhor e melhor. Então, mais do que números, é falando realmente da transformação, do impacto que a gente causa na vida das pacientes. Quando eu percebi o poder que eu tinha em fazer isso, eu falei, não, agora eu quero colocar minha energia 100%. Se eu tinha alguma dúvida, eu acho que a pandemia ela me trouxe essa segurança de que eu tinha mentalidade para o que der e vier e da transformação que a gente causa mesmo. Acho legal. Que da pandemia, como foram os meus melhores resultados, isso ficou muito, muito claro para mim. Eu não fiquei mais com dúvidas. Eu sei o que eu prometo, eu sei o que eu entrego, eu sei a transformação que eu causo na vida dos pacientes.
E eu recebo esse feedback todos os dias. Então, é muito gostoso. Todo dia o paciente está ali mandando mensagem, olha como eu acordei, olha como eu estou linda. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem, saí do 48 para o 36. Olha aqui essa calça, olha como eu estou hoje. Então, o paciente já acorda pensando em mim, mandando mensagem. Então, isso te deixa assim, com gás. Aí você quer mais daquilo, cara, isso te alimenta, é muito bom. O meu irmão foi exemplo disso também. Você falou, né, que vai impactando a família. Vai impactando a família. Cara, a esposa, o meu irmão já eliminou lá junto com vocês lá mais. E não é genuíno, você não quer que todo mundo faça. Sim. Você não quer que as outras pessoas vivam essa experiência. Por isso que você não para de crescer. É uma corrente do bem, não tem como, porque aquele paciente que está ali comigo hoje, daqui a pouco ele vai trazer um amigo, o tio, o parente, e ele está feliz, ele está radiante. Então, muda muito, muda. A virada foi assim, no meio de uma pandemia, dentro de um quarto, eu e Deus causei esse tantão de transformação. Imagina eu estruturada. Então, quando eu decidi, não, agora eu vou estruturar. O que eu preciso fazer? E a gente estruturou, foi incrível. Parabéns, mais uma vez, que tá incrível tá lá. linda. Quem quiser ir lá conhecer, fica à vontade. A Natália tá à disposição. E, Natália, o que tu oferece de serviço lá? Porque eu acho que o emagrecimento é o menor detalhe, né? Hoje a gente eu trabalho com a Finis, que é o programa de emagrecimento. E aí, lembra da minha amiga que me indicou o programa, que falou, tá aqui o número, faz. Hoje ela é minha sócia. Legal. Porque olha como eu sou focada, Dean. Eu sempre quis trabalhar com estética avançada e eu sentia que faltava ali comigo. Mas eu não quero me distrair. Eu falei, eu não quero distração. Eu gosto de trabalhar com emagrecimento, eu faço isso muito bem, eu coloco uma energia nisso, mas ao mesmo tempo eu queria trazer alguma coisa a mais para a clínica. Eu até fiz o curso, gostei, amei, mas eu não queria trabalhar com isso. Eu falei, eu não vou dividir minha energia. E aí entrei em sociedade com a minha amiga, que foi a mesma que me indicou o programa, e hoje a gente está assim super bem, tem pouco tempo, a gente acabou de começar, ela já está ótima, já está com a agenda fechada, já tem 3 meses ali de agenda, então assim, como as histórias se cruzam e tudo se encaixa. Então a gente tem um tratamento incrível para gordura localizada, celulite, flacidez, associado ao emagrecimento, tá show demais. Tem umas sessões lá também de como é que é? Com a psicóloga, né? Sim, a gente tem as terapias em grupo, que isso também fez toda a diferença. Que quem não quer emagrecer conversando com a psicóloga, tendo terapia, a gente colocou toda semana, justamente para blindar ali o paciente para tudo aquilo que pode acontecer, que pode atrapalhar, que pode tirar do foco. Então, a psicóloga, dentro de um processo de emagrecimento, Dean, faz toda a diferença. É um pulo do gato. É a questão da equipe mesmo, é de você ter a nutri, ter a psicóloga, ter personal, ter a estética. A gente abraça o paciente. As pessoas certas no lugar certo, fazendo um trabalho incrível, ali engajadas, querendo ter o resultado. Não tem como dar errado. É a metodologia perfeita. Ali, quem já viveu sabe, Dean. Quem viveu, a gente abraça, coloca a mão no fogo. Não tem como dar errado. E outra, eu vou dizer aqui, uma vez da clínica da Natália Castro é para sempre, porque eu sempre tô lá. Sempre. Já há 3 anos. Sim, aí. É gratidão eterna. Os pacientes têm uma gratidão eterna, eles não esquecem. E eles querem estar sempre ali ajudando, indicando. Isso. É um vínculo que não tem como, porque faz parte ali de uma virada. Também existe o antes, depois do tratamento e o depois. E o de antes e depois, não tem? É verdade, Natália, foi isso mesmo, né? E quanta virada, na verdade. Mas, poxa, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu quero, Natália, te agradecer mais uma vez por ter contribuído aqui com esse projeto do Dean Talks, né? A gente já tinha te chamado aí há algum tempo. Você sabe que para mim isso aqui também é um desafio, né? Eu amei te ver. Eu falei, gente, quanta habilidade. Que para gravar uns stories, Dean, vamos gravar? Ai, não sei, será que eu falo, bora gravar uns stories aqui? E olha só, Dean, que incrível. Eu tô assim, como você vai se superando, né? Você vai... E, Natália, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber, assim, quais são as dicas, quais são as informações que você dá ali para a mulher que quer empreender, para a mulher que quer fazer diferente, que quer virar a chave e alcançar os resultados assim como você está alcançando os seus e deve alcançar muito mais aí pela frente. Dean, quando eu queimei a ponte, né, que eu falo que eu queimei a ponte, não sei se você sabe essa história, mas tem uma história que você vai ali na guerra e você deixa os seus navios ali, porque se algo der errado, você volta. E quando eu queimei essa ponte, que eu falei, daqui eu não vai ter mais volta, daqui eu vou ter sucesso, daqui vai dar certo. Eu li algo que é um mantra assim, na minha vida, que eu acho que todo empreendedor tinha que se apegar a isso, que não tem garantias, porém não tem limites.
Então, eu vivi isso na prática com medo, não tem garantias, não tem, mas também não teve limite, Dean. E depois que eu vivi isso, eu entendi uma outra coisa, que hoje é um mantra para mim também, que é se acostume com as coisas dando certo para você. E eu falo isso o tempo inteiro para os meus pacientes, eu tenho muito esse senso de merecimento. E eu sei onde eu estou, eu sei por que eu estou, o que eu fiz, o que eu batalhei e o que eu ainda vou conquistar, que é muito mais. Que legal, Natália. Obrigado pela tua participação. Gente, isso aqui foi Natália Castro. Curte, comenta e compartilha aí junto com a gente aí no Deon Talks. Obrigada. Obrigado.